Boa tarde, pessoal. Conforme solicitado, estou agora nesse momento gravando um vídeo, tá certo? Onde vou explicar o material que vocês receberam aí na forma impressa, tá certo? Sobre porcentagem. Espero que vocês compreendam e qualquer dúvidas, certo? Pode vir aqui me chamar no WhatsApp. Estarei à inteira disposição de vocês. Porcentagem. É frequente o uso de expressões que refletem acréscimo ou redução em preços, números ou quantidades, sempre tomando por base 100 unidades. Por exemplo, se eu pegar uma barra de chocolate, vamos supor que aqui seja uma barra de chocolate, que não está muito bem legalzinho aí essa barra de chocolate. Se eu dividir ela, vamos supor que aqui eu divido ela em 100 pedaços iguais. Desses 100 pedaços eu vou pegar 5 pedaços deles, certo? Eu pego 5. Então isso quer dizer o quê? Que eu tirei 5 de um total de quanto? De um total de 100. Então aqui eu tenho 5 por 100. Ou simplesmente 5%. Então, porcentagem sempre vai ser uma fração onde o seu denominador é sempre 100. Ou seja, vamos trabalhar com a base de 100 unidades. Veja só um exemplo. A gasolina teve um aumento de 15%. Significa que em cada 100 reais houve um acréscimo de quê? De 15 reais. Ou seja, se eu tenho, o cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. Isso significa dizer que em cada 100 reais foi dado um desconto de 10 reais. Ou seja, quando se falamos em porcentagem, nós trabalhamos com acréscimo e trabalhando também com descontos, certo? Nesse exemplo, aqui o cliente recebeu um desconto de 10%, quer dizer o quê? Que a cada 10 reais, aliás, de a cada 100 reais, foi descontado 10 reais, certo? Então, ele tirou o quê? Um total de 10 de um total de quanto? De 100. De cada 100 reais, eu tirei quanto? Tirei 10. Então, no valor final, ele vai pagar quanto nessa mercadoria? Teve um desconto de 10 reais. Logo, essa mercadoria, ele vai pagar 90 reais. Por quê? Porque a cada 100 reais, ele teve 10% de desconto. Ou seja, 10% de desconto, que equivale a 10 reais. Ou seja, de a cada 100 reais, tirou 10, então ele vai pagar no final das contas 90 reais. Aí veja só, um outro exemplo. Dos jogadores que jogam no Grêmio, 90% são craques. Ou seja, isso significa dizer o quê? Que deixa eu fazer aqui. A cada 100 jogadores, isso significa dizer o quê? Que 90 são o quê? São craques. Então, cada 100 jogadores, 90 deles são craques. Por quê? Porque a questão do exemplo diz o quê? Que dos jogadores que jogam no Grêmio, 90% são craque. Então é a mesma coisa que eu tenho o quê? 90 de um total de quanto? De um total de 100. 90 de um total de 100 é igual a 90. E os outros 10 são o que? São perna de pau. Tá ok? Razão centesimal. Então veja só, pessoal. A razão centesimal vai ser toda aquela razão cujo seu denominador vai ser sempre o quê? Vai ser sempre o número 100. Por exemplo, eu tenho aqui 7 por 100. Se eu fizer isso aqui,
temos aqui a nossa razão centesimal. Então, como é que eu posso escrever essa razão centesimal em forma de decimal? Só é pegar 7 e dividir por 100. Então, pegando 7 dividido por 100, isso aqui vai dar um valor de 0,07. Então, nessa parte aqui, nós já temos a nossa razão centesimal em forma de número decimal, onde que isso aqui equivale a 7%. Como nós vimos anteriormente, temos aqui 7 por 100, ou seja, eu tenho 7 unidades de um total de 100. Então, eu tenho 7 por 100, então isso equivale a 7%, certo? Aqui eu tenho aqui, ó, 16 por 100. Se eu fizer a divisão dessa razão aqui, onde esse meu denominador aqui é sempre 100, por isso se diz razão centesimal. Então, dividindo 16 por 100, eu tenho aqui 0,16. Se eu tenho 16 unidades de um total de 100, então isso equivale a 16%. Agora veja só, 125 por 100. Então, isso nos quer dizer o quê? Que eu vou ter um total de 125 de um total de 100. Pode, professor? Pode. Se eu fizer essa divisão, 125 dividido por 100, isso aqui vai ser equivalente a 1,25. Que, se nós observarmos aqui, eu tenho 125 de um total de quanto? De 100. 125 por 100 é a mesma coisa que 125 por 100. Então, essas aí são as nossas expressões, tá certo? São as expressões 7%, 16% e 125% são chamadas de taxas centesimais ou simplesmente taxas. Percentuais. Veja aí o exemplo. O João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Quantos cavalos ele vendeu? Esqueci de colocar aqui. Quantos cavalos ele vendeu? Beleza. Então, nessa questão aqui, para solucionar esse problema, devemos aplicar a taxa percentual de 50% sobre o total de cavalos. Ou seja, nessa questão aqui nós queremos saber o quê? 50% do total de cavalos que João tem. Qual é o total de cavalos de João? 50% de 50 cavalos. É isso? Queremos saber 50% de 50 cavalos. Então, para nós resolvermos esse problema, nós precisamos fazer o quê? Transformar esse 50% aqui em uma razão centesimal. Vai ficar de que forma? Eu tenho 50 unidades de um total de 100 e multiplico pelo total de cavalos que João tem, que são quanto? São 50. Isso vai ser igual a quanto? Então nós pegamos aqui, ó, multiplicamos 50 vezes 50, que isso dá um total de 2.500. E o resultado nós dividimos por quanto? Por 100. Então, cancelo 0 com 0, 0 com 0, vou ter o quê? 2.500 dividido por 100 é a mesma coisa que 25 por 1. Então, isso vai ser igual a 25. Se fizermos as contas direitinho aí, 2.500 dividido por 100 é igual a 25. Logo, o
total de cavalos que João vendeu é de 25 cavalos. Não é isso? Então, logo o total de cavalos que João vendeu é um total de 25 cavalos. Vamos para um outro exemplo. Vamos calcular aqui, pessoal. Deixa eu pegar outra caneta aqui. 10% de 300. Veja só, para nós calcularmos quanto equivale 10% de 300, então vamos transformar essa porcentagem aqui em uma razão centesimal. Então vai ficar 10 por 100, não é isso? Isso aqui multiplica quanto? 300. Multiplicando aqui 10 vezes 300, isso aqui é igual a 3.000. Dividido por 100, cancelo 0 com 0, 0 com 0 cancelei, que isso aqui é igual a 30. Ou seja, 3.000 dividido por 100 é igual a 30. Isso significa dizer o quê? Que 10% de 300 é quanto? É 30. Mas, professor, faça um outro exemplo. Agora, quanto é que é 25% de 200? Então, se nós fizermos, observarmos aqui, temos o que? Quanto é que é 25% de 200? Então, 25% de 200 é o que? Transformamos essa porcentagem aqui em uma razão centesimal, temos 25 sobre 100, que multiplica o que? 200. Que isso aqui vai ser igual a 25 vezes 200. Que isso aqui é igual a 5.000. Tudo isso aqui dividido por 100. Então, cancelo esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, que sobrou quanto? 50. Ou seja, 25% de 200 é igual a 50. Então, se eu pegar aqui, ó, multipliquei 25 vezes 200, deu 5.000. E dividir por quanto? Por 100. 5.000 dividido por 100 é igual a 50. Veja só, pessoal. Quando nós trabalhamos com porcentagem, é bom nós ficarmos sempre atentos. Por quê? Porque na porcentagem, temos que estar atento ao que a questão está perguntando, tá certo? Porque temos desconto e também temos o que? Temos acréscimo. Vamos trabalhar aqui com a hipótese. Vamos supor que uma determinada loja está vendendo um aparelho de som. O aparelho de som custa R$2.500. Isso de preço, isso é o preço o que? À vista. Se comprar esse aparelho de som dividido no cartão de crédito, isso sofre uma pequena taxa, tá certo? Percentual de acréscimo, vai acrescentar alguma coisa. Ou seja, vai ter um acréscimo de 5%. Então isso aqui vai ser o
o acréscimo. Então, o que nós temos que fazer aqui é nós encontrarmos o que? 5% de 2.500. Então, veja só. Uma determinada loja vende um aparelho de som por R$ 2.500. Isso é o preço de à vista. Se for dividir nos cartões, vai ter um acréscimo de 5%. Quanto é que devemos pagar por esse aparelho de som? Então, veja só. Primeiramente, para resolver esse problema, vamos transformar esse percentual aqui em uma razão centesimal. Vai ficar o quê? 5 por 100. De quanto? De 2.500. Então, perdão aqui. Vai ficar 5 por 100, que multiplica 2.500, certo? Que isso vai ser igual a quanto? 5 vezes 2.500, isso vai ser igual a... Isso vai ser igual a 5 vezes 2.500, isso vai ser igual a 12.500. Tudo isso aqui a gente faz o que? Divide por 100. Cancela esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, que vai ser igual a 125. Ou seja, qual vai ser o valor que a gente... Quanto equivale 5% de 2.500? R$ 125. Ou seja, quanto é que nós vamos pagar por esse aparelho de som? Se o preço dele é de 2.500 à vista, se nós comprarmos parcelado, vai sofrer um acréscimo de 5%. Ou seja, no final das contas, nós vamos pagar 2.500 mais 125. Que isso aqui vai ser igual a R$ 2.625. Então, isso aqui vai ser o preço que nós iremos pagar. Ou seja, nós tivemos aqui o que? Um acréscimo, certo? Agora, veja bem, um outro exemplo. Se uma determinada loja, vamos supor, uma loja B, não sei que loja é essa, ela tem um aparelho de som que na vitrine ela estava pedindo, tem um valor lá de R$ 2.500. Agora, se o cliente desejar pagar, certo? Por esse som, pagar à vista, ele vai ter, vamos supor, 8% de desconto. Quanto é que ele vai pagar? Então, veja só, que nós temos que ter o quê? 8% de 2.500. Quanto é que vale 8% de 2.500? Então, resolvendo aqui, vamos ter o quê? 8 por 100, que multiplica 2.500. Que isso vai ser igual a 20.000. Só que esse 100 tá aqui, eu vou passar para cá o quê? 20.000 por 100. Então, 20.000 dividido por 100, cancela esse zero com esse zero com esse outro zero. Então, sobrou quanto? R$200. Então, isso quer dizer o quê? Que 8% de 2.500 é quanto? É R$200. Agora, veja bem, fique bem atento à pergunta. A pergunta dizia o quê? Uma determinada loja B vende um aparelho de som por R$ 2.500. Agora, se o cliente desejar pagar à vista, vai ter um desconto de 8%. Então, quanto equivale 8% de 2.500? A gente encontrou aqui que dá quanto? Dá R$200. Quanto é que ele vai pagar? Então, nós fazemos aqui 2.500 menos 200.
Então, o total que o cliente vai pagar por esse som à vista vai ser de quanto? De R$ 2.300. Observe que aqui nós tivemos o que? Um desconto. O desconto foi de quanto? O desconto foi de 200 reais, certo? Então, espero, pessoal, que vocês tenham compreendido aí. Qualquer dúvida, me chame no zap que estarei à disposição de vocês.